Brasil, lá, né? não tem problema nenhum. Não, vai ter que respeitar as leis chinesas, né? Mas tem CNN lá, cara. Sim. Você falar do governo aí, por exemplo, na imprensa não é um problema. Desculpa, como? Você falar do governo na imprensa, aí dentro não é um problema. Num jornal, por exemplo, eles apontam falhas do governo. Liberdade de expressão na China? Seria? Então que assim, a gente tem um entendimento diferente dessa questão da liberdade de expressão. Por exemplo, no Brasil, a gente não vê tanto problema em sair xingando as pessoas, né? Xingar um presidente, ofender um político, pra gente é de boa. A China, como é uma base de sociedade confucionista, isso não é aceitável. Porque no confucionismo tem que respeitar os mais velhos, respeitar os líderes. Então até tem a tal do ursinho puff, né, que diz que é proibido na China, que não é. Que teve uma piada uma vez que fizeram, não é. Tem na Disney de Shanghai tem o ursinho puff. E aí tem o ursinho puff, é o Xi Jinping, e o outro lá, que é o tigre, né, acho que era o Obama. Botaram os dois. Botaram os dois assim. Isso é proibido na China porque não pode fazer piada com o presidente dessa forma. Não pode. Então as críticas, elas são aceitas quando elas são de uma forma respeitosa e as políticas públicas e não necessariamente as pessoas que estão fazendo. Entendi. O cara fez isso aqui de errado, a gente tem que entender por que ele fez errado e vamos... Claro que assim, não funciona em 100%, tem um monte de ego, tem um monte de coisa envolvida que às vezes, né, o cara faz um negócio ali e fala alguma besteira que deve ser censurado. E também tem a questão de preservar, como a gente falou ali, a questão da tranquilidade da sociedade, né? Se o governo entender que aquela pessoa está de alguma forma fazendo alguma coisa para zoar com essa tranquilidade, o governo corta. Então tem censura na China, como tem em qualquer lugar, né? Eu sei, mas a censura daí, o cara vai preso? Ou não? Esse conteúdo não vai ser divulgado. Olha, eu acho que vai depender muito do que a pessoa falar. Por exemplo, se o cara chegar lá e ficar falando de liberdade de Taiwan, a independência de Taiwan, independência do Tibete, como é uma lei de secessão, né, o cara está cometendo um crime nesse caso, eu acho que aí o cara pode ser preso. Mas o cara falar uma besteira, tipo, o Xi Jinping é feio, sei lá, isso aí não deve dar nada. Mas eu acho que as regras do jogo estão lá. Né? O cara vai ler as regras, ele vai entender. Né? O difícil é quando as regras mudam. Sem você saber. De repente é outra coisa. As leis são bem vagas, né? Por exemplo, não é proibido usar VPN na China. Qualquer um pode usar. Tanto que tem na Apple Store tem VPN. Pode usar VPN. O chinês pode acessar Instagram, pode acessar Facebook com VPN, não tem problema. Mas se o cara pegar uma notícia da CNN que fala democracia em Taiwan e postar nas redes chinesas, isso pode dar problema. E aí a lei é bem vaga sobre esse tipo de conteúdo. Então, assim, se o policial... Pode ser tanto um probleminha quanto um problemão pra pessoa. Mas ele posta sabendo que não pode postar. O cara sabe que tá errado. Ele sabe que ele fez algo errado. Ele não sabe o tamanho da consequência que ele vai levar. É o passarinho que come pedra, sabe com o que tem. Né? Pode dar ruim. Então, o Instagram, essas mídias que a gente tem aqui no Brasil, elas não existem na China. É o TikTok, né? TikTok não tem. Nem o TikTok. Não. Por quê? O que é a justificativa do governo? O TikTok emburrece as pessoas. Não sei, ué. É de lá, né? Primeiro, ali, por exemplo, o Facebook. Lá no noroeste tem um movimento separatista. E aí esse movimento separatista entrou em contato com o Talibã nos anos 80 e começou a fazer um monte de ataque terrorista dentro da China. Que a China faz divisa com o Afeganistão, né? E aí a China... aí esses caras começaram a se organizar dentro do Facebook, em grupos do Facebook. Aí a China falou, o Facebook faz alguma coisa, né? Só que o Facebook trabalha direto com o governo dos Estados Unidos e o governo dos Estados Unidos tem interesse nesse movimento separatista. O Facebook falou, não vou fazer nada. A China falou, beleza, então não tem mais Facebook na China. Entendi. O WhatsApp tinha até o Facebook comprar o WhatsApp. O Instagram tinha até o Facebook comprar o Instagram. Tinha na China liberado. Quando eu entrei na China, o WhatsApp era liberado. Na verdade, começou com a segurança do país, né? Tava tendo... Assim, e no Brasil, por exemplo, a gente viu isso com o Twitter, né? O Twitter precisa ter um escritório no Brasil para poder operar no Brasil, certo? Sim. Se o Twitter falar, olha, não vou mais ter escritório aqui, eles são obrigados a fechar, porque a legislação brasileira diz que precisa ter. Na China é a mesma coisa. Quer operar na China? Tem que ter os dados lá dentro, tem que seguir a lei da China. Esses aplicativos não têm interesse. O Tinder está na China,
O LinkedIn estava na China. Tem várias coisas de fora que estão na China, porque eles aceitaram que eles têm que seguir as regras chinesas. Qual que é o nome do aplicativo que substitui o TikTok na China? Então, na China a gente tem... e outra coisa, a China tem versões chinesas de aplicativos, que é o Douyin. E tem o TikTok para fora. Isso também é por uma questão comercial. Primeiro, é uma questão de soberania nacional, porque aí os dados chineses ficam dentro da China. E segundo, que é a questão comercial, né? Tipo, as empresas, eu não quero postar numa rede social que está indo para a China, sei lá. Que é o rolo aqui dos Estados Unidos, né? Os dados do TikTok vão para a China. Não, é a empresa de Singapura. Os dados estão no data center da China. Dos Estados Unidos. Então, essa é a ideia também de separar, né? Pô, sensacional, hein? A China preocupada em não vazar os dados do cidadão chinês ali, né? E o algoritmo deles, né? O que eles gostam, preferência dos caras, como que os caras agem no dia a dia, que é tudo que o TikTok entrega pra todo mundo, né? Todas as preferências das pessoas. Tem um exemplo bom, quando teve lá o 6 de janeiro, o 8 de janeiro aí no Brasil, né? O pessoal lá... O Lula estava conversando com o Flávio Dino no WhatsApp. O WhatsApp é um aplicativo do Facebook. Sim. E o Mark Zuckerberg disse que a CIA tem acesso a todas as mensagens do WhatsApp. Eita, eu não vi isso não. Isso é recente agora, isso aí? Caramba, recente. Ele estava no podcast do Joe Rogan e ele falou que a CIA tem acesso a tudo do WhatsApp. Nossa. Então, mas isso aí todo mundo sabe. Não, todo mundo sabe. O negócio é vazar essas mensagens. Né? O que eles conversaram no dia? E aí, assim, o que é importante? A China, quando desenvolve os próprios aplicativos, desenvolve tecnologia própria, o conhecimento fica na China, os dados ficam na China. Você não vai ver um presidente da China usando o WhatsApp, como é o caso do Brasil. Isso é soberania nacional. Questão de segurança nacional também, né? Justamente. Velho? Porra, velho, isso aí vai dar um BO lascado. O lance da China é que ela se preocupa em não deixar rapa ninguém pegar. Ela é assim, ela já apanhou de outros países, a gente sabe que ela sofreu, veio retaliações. Hoje ela fica mais blindada. Mas não seria isso talvez também uma parte de esconder as intenções reais deles, porque eles querem dominar o mundo? Cara, a China podia ter feito isso ali no século XIX, em 1800 e pouco, e nunca fez, né? Nunca fizeram. A China era a maior economia do mundo, o maior exército do mundo, era 30% do PIB mundial e nunca fez. Verdade. A China não invadiu nem os vizinhos, que podia ter invadido, conquistado todo mundo em volta e não fez. Eram estados tributários, né, eles tinham que pagar ali tributos e tal, e falar, olha, China, você é nosso líder. Beleza. Mas a China nunca invadiu ninguém. Podia ter feito. Nunca invadiu. Você acha que a China, então, não tem um projeto ambicioso, além de ser um grande país? A gente não vê isso, né? Se tem... Tá muito escondido, porque a gente não vê isso acontecendo. O que eles falam da Amazônia? A Amazônia é de quem aí na China? Cara, eles nem sabem onde é que é, cara. O chinês médio nem sabe onde é que é. Eles estão muito preocupados com a vida deles, né? O Brasil é muito longe. Não, é porque, sério, você tá nos Estados Unidos. Sim. E eu já ouvi dizer, e aí, não sei se você tem esse conhecimento aí, que... Eu já vi isso também, já vi. Em alguns livros americanos, a Amazônia não é do Brasil. A Amazônia é do mundo. Né? Já vi isso também. Eles já tomaram isso aqui da gente, das escolas. Na China não tem nada disso. Não, cara. Não. Isso não tem. Nos Estados Unidos tem. Porque os Estados Unidos é um país imperialista, né? Eles têm eles têm mais de 800 bases militares ao redor do mundo. Eles têm um círculo de base militar ao redor da China, cara. Então, assim... Eles são um país imperialista, né, independente se a pessoa é de direita ou esquerda é o que eles são, e a gente não vê a China fazendo isso. A China tem uma base militar na África, que é do lado da base francesa, espanhola, dos Estados Unidos, da Inglaterra, que é para proteger os navios passando no chifre da África, lá para o canal de Suez. Só isso. Mas o poderio militar deles está gigantesco. Eles têm investido muito na área bélica. E um dos motivos é justamente esse círculo de bases militares que os Estados Unidos colocou ali. Os Estados Unidos tem 50 mil soldados no Japão, 25 mil na Coreia do Sul, tem base militar em quase todos os países, inclusive por isso que Taiwan é tão importante para a China e para os Estados Unidos. Então a China está construindo um exército, hoje, né? Daqui 10 anos, se eles resolverem invadir outros países, é outra história, né? Mas hoje o que a gente vê é para se proteger de caso os Estados Unidos estrangulem eles. Quase que obrigatório eles traçarem essa estratégia aí. Isso.
Apesar que ninguém sabe também os números do poderio militar chinês, né? Não. Isso não é divulgado aí na China, né? Eu acho que o número de, por exemplo, de gente no exército Beleza, quantidade de tanque de guerra, quantidade de navio, tudo isso é divulgado. Equipamento, né? Tecnologia, armas novas. Isso aparece no TikTok deles, aparece por tudo. Sim. Tem muita propaganda do governo. Acho que mês passado, ou 2 meses atrás, apareceram 2 jatos novos, né? Sim. E aí o pessoal, parece que foi um alvoroço aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Nossa, olha aqui, a China descobriu 2 jatos novos aqui e tal. Tecnologia super avançada, a China estava escondendo isso. É que estava em desenvolvimento ainda, né? E lançaram bem no dia do aniversário do Mao Zedong. Eram aviões que estavam em desenvolvimento, claro, são protótipos ainda, né? Mas não é que escondendo, é em desenvolvimento. Né? Quanta coisa nos Estados Unidos deve estar em desenvolvimento que ninguém sabe. Mas quando fica pronto, eles fazem questão de mostrar, então. Sim, igual mostraram a inteligência artificial agora, né? O chat GPT chinês. O DeepSeek ele já está rolando aí faz tempo, né? É porque essa versão nova é que chamou a atenção de todo mundo. Que mudou a história. Essa semana, aí, né? Não sei se você viu, parece que saiu uma outra IA. Do Alibaba, né? Do Alibaba. Mais foda do que o DeepSeek. Essa que é a braba. Sim. E o próprio DeepSeek também lançou um para imagens, né? Que chama Juno. O do Alibaba eu não sei o nome. Quen. O Pedrão falou aqui. Eu vi essa aí é surreal. Faz imagem da galera mesmo. Isso aí na China já estava liberado, a galera já usava isso aí. Já tinha outras lá também, né? Mas é engraçado a China soltar essa informação quando a gente tinha uma bolsa explodindo aí na Nvidia aí, né? Nvidia valendo bilhões por conta de né? Chegou a tri. Né? E aí a China solta isso aí e ainda mostra a tecnologia e fala que, ó, tá aqui, dados abertos para quem quiser. E rodando em chip chinês, né? Que é o chip que a Huawei desenvolveu. Também roda em chip chinês. Tem mais isso ainda. Olha, o que você analisa? Mas vou te falar, nada é por acaso. Qual que é a sua análise geopolítica nessa estratégia de mostrar isso bem no momento desse e dessa forma? Cara, eu não sei se isso realmente foi de propósito, porque, como eu falei, a DeepSeek já estava publicando artigos antes, desde o ano passado, então não é uma parada assim, ninguém conhecia a DeepSeek. Era o pessoal que era mais envolvido em inteligência artificial, já tinha um conhecimento. Pode ser, né, que eles anunciaram isso de propósito aí na primeira semana do Trump, pode ser, mas sinceramente a gente não tem como confirmar, né? Pode ser. E isso abalou o mundo inteiro justamente pelo que tu falou, é open source, qualquer um pode rodar. Qualquer um, roda no seu computador, offline, roda, não precisa ter um data center gigantesco, né, como o Elon Musk disse que estava construindo um data center gigante para rodar a inteligência artificial deles, acabou, não precisa mais disso. Qualquer um pode ter uma inteligência artificial em casa, que às vezes pode ser perigoso também. Né? Mas a China está caminhando para fazer, você falando de fornecimento de energia, a China tem um dos maiores projetos, se não um dos melhores do mundo. Eles investem muito em energia verde, né? Tokamak. Qual é uma usina nuclear para gerar fissão, né? Nuclear. Fusão nuclear. Fusão nuclear. Energia quase que infinita, né? Se descobrir a tecnologia. Os alemães já tinham um desse há um bastante tempo, só que a China pega as coisas e avança muito rápido. Isso. A questão é que os alemães conseguiam segurar 90 segundos, 2 minutos. A China hoje, a última notícia que eu vi, os caras já estão conseguindo manter estabilidade em quase 1 hora, velho. É muita coisa. É um avanço exponencial isso aí, cara. Porque o governo investe muito em ciência, né? Então o resultado é isso aí. É energia solar, energia eólica, fusão nuclear. E energia é barato lá também, Felipe? Sim, até porque é tudo estatal. Eu ia falar, não é de graça, não? Não é de graça. Você paga, né? Mas é bem... Mas é pouca coisa. Eficiente e barato. Saúde é de graça? A saúde básica é de graça e acho que até 1.200 e poucos renminbi, o que eu gastar num hospital, o governo me ressarce, vai dar uns R$1.000, mais ou menos. R$1.000. O governo me ressarce isso, mas ali pra cima tem que pagar. Mas, cara, eu fui numa dermatologista, aí
Lá a gente já sai com o medicamento, né? Que eu acho que é como é aqui nos Estados Unidos normalmente. E deu R$20 a consulta e o medicamento. Eu acho que a gente não pode falar que é de graça, sabe? Porque não é de graça. Não, é dinheiro nosso, é dinheiro do mas contribuinte. Assim, a pessoa que tá ferrada, um andarilho. Não tem SUS. Não tem SUS. Mas um andarilho que chegar lá, minha ideia era essa, sabe? O cara que não tem condição financeira nenhuma. Se chegar, ele tem tratamento.